Olá, irmãos e irmãs, muito bem-vindos a mais um momento de meditação do Santo Evangelho com o Padre Luciano de Almeida. Hoje, quinta-feira, dia 19 de janeiro, segunda semana do Tempo Comum. Eu quero te convidar a tomar essa palavra em mãos e a meditá-la comigo. Palavra essa que está em Marcos, capítulo 3, versículos de 7 a 12. Naquele tempo, Jesus se retirou para a beira do mar junto com seus discípulos. Muita gente da Galiléia o seguia, e também muita gente da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia, do outro lado do Jordão, dos territórios de Tiro e Sidônia, foi até Jesus, porque tinham ouvido falar de tudo o que ele fazia. Então Jesus pediu aos discípulos que lhe providenciassem uma barca por causa da multidão, para que não o comprimisse. Com efeito, Jesus tinha curado muitas pessoas e todos os que sofriam de algum mal jogavam-se sobre ele para tocá-lo. Vendo Jesus, os espíritos maus caíam a seus pés, gritando: Tu és o Filho de Deus. Mas Jesus ordenava severamente para não dizerem quem ele era. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vejam, meus irmãos e minhas irmãs, Jesus sai da sinagoga depois de ter curado aquele homem da mão seca. Jesus vai para o meio do povo, segue curando, e muita gente de muitos lugares ao redor de Cafarnaum começa a chegar para ver Jesus, para tocar no Senhor, para experimentar o milagre que Deus veio trazer ao mundo por meio de seu Filho. Muita gente queria ter esse contato físico com Jesus, queria escutar a sua palavra e ter a sua vida renovada por Ele. Diz o Evangelho que a multidão era tão grande que Jesus pediu que os discípulos arranjassem um barco, o ancorassem à beira da praia, para que ele pudesse subir ali e falar às multidões. Quantos foram curados naquele dia? Quantos tiveram os espíritos maus expulsos da sua alma e tiveram a oportunidade de uma vida nova? Agora, por que tiveram a oportunidade de uma vida nova? Porque Jesus e os apóstolos não eram preguiçosos. Essa é a palavra que resume bem o evangelho que nós acabamos de ouvir. Jesus e os apóstolos estavam sempre disponíveis para o povo. Eu acho um absurdo quando nós vemos leigos e leigas envolvidos em trabalhos pastorais, sacerdotes, até bispos, que não se acham no tempo e no dever de atender as pessoas. Só o fazem com hora marcada e alguns dias da semana. Só são cristãos quando estão na igreja. Fora dali, não se apresentam como tais. Ora, que testemunho é esse? Que Jesus é esse que esses homens e mulheres conheceram, que tem hora marcada para curar, para atender, aconselhar, para visitar um doente, para fazer chegar ao prato dos pobres um pouco de pão? Que cristão é esse? Que coloca limites na ação de Deus, que apresenta um calendário para poder ser tudo para todos? Eu não sei. Eu não estou dizendo que eu seja o melhor cristão, ou que você que me ouve agora seja o melhor cristão, o exemplo de disponibilidade, de generosidade, de doação de si mesmo para o reino de Deus. Mas eu acredito que nós procuramos a todo tempo e instante fazer a vontade do Senhor e acolher aqueles que o Senhor envia até nós. Ora, se alguém me chama às 2h da manhã, precisa de uma palavra, não, 2h da manhã, estou dormindo, eu não vou atender agora. Isso é um pecado de omissão. Porque naquele momento, quem te liga pode estar extremamente necessitado de uma palavra, de uma visita, de uma atenção. Às vezes pode ser um doente que esteja morrendo, que na ausência de um sacerdote vai poder contar com a sua oração de intercessão. Ou você e eu que somos sacerdotes, naquele momento podemos salvar uma alma, fazer o bem. Jesus questionava isso ontem aos fariseus na sinagoga em Cafarnaum. Porque é o meu horário de descanso, porque eu estou dormindo, porque é de madrugada, porque à tarde eu não vou fazer? Jesus estava ali, na barca, certamente cansado.
Porque, meus irmãos e irmãs, quem trabalha com o público, eu acredito que muitos que me ouvem agora trabalham com o público, sabem o quanto é cansativo e pesado passar um dia sentado ouvindo as pessoas. Quando a gente sai da sala de atendimento, parece que um caminhão nos atropelou. Mas, diante desse cansaço, diante dessa sensação, a pergunta que tem que vir ao coração e à alma: esse tempo que eu dediquei fez o bem na vida dessa pessoa? Salvou essa alma? Esse tempo que eu dispensei a estar atendendo, visitando, conversando, ouvindo, mudou a vida dessa pessoa e a fez encontrar-se com Deus? Porque essa é a minha missão. É para isso que eu fui chamado. Não fui chamado para simplesmente me parecer cristão. Não, fui chamado a sê-lo. E infelizmente a gente tem um monte de cristãos que vivem assim. Eu os classifico como os cristãos jujuba. Coloridinhos por fora, né? Parecem bons cristãos, mas por dentro são moles e de uma consistência muito instável. Qualquer coisinha já abandonam a fé. Qualquer coisinha já dão um contra-testemunho. Eu não posso ser jujuba, eu tenho que ser rocha. Jesus não escolheu um apóstolo molenga para edificar sobre ele a sua igreja, escolheu Pedro, um homem que apesar dos seus pecados era uma rocha firme, e a igreja está aí até hoje. Já tentaram destruí-la, nunca vão conseguir. Por quê? Porque ela foi fundada sobre a rocha, que é Cristo, representado em Pedro. Eu e você, a quem o Senhor chamou para sermos mensageiros do Evangelho, temos nos comportado de que maneira? Temos sido atenciosos? Temos dado o máximo de nós? Temos nos feito tudo para todos? Deus te abençoe e até amanhã.